Blade é um garoto que foi para uma academia mágica para recuperar os seus poderes que ele perdeu lutando contra o Rei Demônio. E o nome do anime é Yuki Yoshitsu, então já vai deixando o like, se inscreve aí no canal e vamos para o vídeo. O anime começa com um grande herói lutando contra o Rei Demônio, e o herói fala para eles acabarem com aquilo logo. Então o Rei Demônio libera todo o seu poder satânico e o herói libera todo o seu poder. Depois os dois acabam ferindo um ao outro e o herói fala que finalmente acabou. Depois vemos o protagonista que fala que a partir de hoje ele vai fazer amigos e se tornar uma pessoa comum. Depois o prota vai até 4 pessoas que estavam ali e se apresenta, dizendo que seu nome é Blade. E o prota fala que tá ali para fazer amigos, e eles perguntam se o prota quer ser amigo deles. E o prota fala que sim e fica feliz porque agora ele já fez 4 amigos. Depois a imperatriz da academia, que se chama Inerte, aparece e pergunta por que eles estavam fazendo aquela gritaria toda no corredor. E o prota vai até a garota, mas a garota fala que nunca viu o prota por ali, pergunta quem era ele. E aquelas pessoas que estavam conversando com o prota falam para a Inerte que o prota é um aluno novo. E a Inerte fala que naquela academia só aceita aqueles que querem se tornar heróis para proteger aquele mundo. E fala que ninguém pode entrar tão tarde assim, e o prota fala que isso de ser herói não importa para ele. E por causa disso, a garota fica com raiva e o prota pergunta para ela se ela pode levar ele até a sala do diretor. Mas quem estava na sala do diretor era o rei e fala para eles que agora ele é o diretor daquela academia. E o rei pede para Inete sair dali para ele conversar com o prota. E o rei fala para o prota que ele quer que o prota recupere o seu poder de herói. Mas o prota fala que ele quer ser uma pessoa comum. E o prota fala que o Rei Demônio se foi, e ele fala que recebeu um relato que o grande herói e o Rei Demônio trocaram golpes e acabaram aniquilando os poderes um do outro. Mas o rei fala que tem fé que os poderes do grande herói vão reviver, e o rei fala que é por isso que o prota é um herói. Depois o prota foi para a turma avançada e a garota perguntou o que ele estava fazendo ali. E o prota fala que ele fez o teste para as classes inferiores, mas mandaram ele ir para a turma avançada. E a Inete fala que o prota deve ter trapaceado para ir direto para a turma avançada. E ela fala que naquela academia não aceita pessoas desleixadas igual o prota. E o prota fala para ela não chamar ele de desleixado, porque o sentimento dele é verdadeiro e ele só quer fazer 100 amigos ali. Depois disso, o prota pergunta para todos do campo de treinamento se eles querem ser amigos dele. E a garota fica brava porque o prota estava ignorando ela, então ela pede para o prota escutar. Então o prota pega na cabeça dela e fala que está ouvindo. E a garota pega sua espada e tenta acertar o prota, mas ele desvia. Depois aparece uma garota falando para eles que o professor disse para todos se reunirem. E o prota se apresenta para a garota e pergunta o nome dela, e a garota não quis falar, então o prota insistiu. E a garota fala que seu nome é Sophie. Depois a Inerte fala para o professor que ela gostaria de testar o poder do prota, e o prota teria que cortar uma armadura feita de metal mágico que só os alunos da sala avançada conseguem cortar. E ela fala se o prota não conseguir, ele teria que sair dali. Então o prota usa a habilidade da sua segunda espada e destrói aquela armadura. E a Inerte pergunta para o prota quem era ele, e o prota fala que ele é uma pessoa normal. Mais tarde, na hora de comer, o prota estava sentado com a Inerte, então ele chama aqueles amigos dele para comer junto com ele, mas eles não queriam ir. E a Inerte fala que aquela mesa é exclusiva para ela e que todo mundo tem medo dela. E o prota pergunta por que eles têm medo dela e começa a comer e fala que aquilo tá muito gostoso. E aí Inerte pede desculpa para o prota por ter falado que ele tinha trapaceado. Mas o prota fala que nem se lembra disso e agradece a garota porque ela ajudou ele bastante. E o prota também fala que agora eles são amigos, já que eles estão comendo juntos. E a garota fala que não se importa em ser amiga do prota. Mais tarde, quando o Inerte estava no seu quarto, ela fica feliz por ter conseguido seu primeiro amigo. Depois a garota escuta aquela espada falar e lembra quando ela era pequena o dia que ela encontrou aquela espada. E a espada pediu para a garota se render a ela, então a garota pegou aquela espada amaldiçoada. No outro dia, a Inerte estava lutando contra um garoto que estava com a lança, mas quando aquele garoto foi para cima da garota, a garota vence aquela luta, e ela quase ia cortando aquele garoto, mas ela conseguiu se conter. E a próxima pessoa que a Inerte ia lutar era Sophie, que acaba se rendendo quando a garota usa as chamas da sua espada. Depois ela chama o prota para lutar, mas o prota fala que ela não estava se sentindo bem, e a garota acaba soltando a espada, e quando a garota ia cair, o prota pegou ela e levou para a enfermaria. Na enfermaria, a mulher fala que não há nada que ela possa fazer, porque ela só pode curar doenças ou ferimentos, mas as magias de maldições estão além da capacidade dela.
Depois a Inerte acorda e pergunta onde ela está, e o Prota fala que ela desmaiou, e a garota tenta se levantar, e o Prota fala para ela se acalmar, e ela pergunta se ela fez alguma coisa, e o Prota fala que ela não fez nada, ela só desmaiou e ele trouxe ela para a enfermaria. E o Prota fala que foi difícil trazer ela ali, e ela fica brava e chama ele de idiota, e fala que ela não é tão pesada assim. E a Inerte queria sair, mas a mulher da enfermaria não queria deixar. E o Prota fala que vai ficar de olho nela, então a mulher deixa ela ir. No corredor, o Prota estava ajudando a Inerte sair da enfermaria, mas quando a Inerte viu aqueles alunos no corredor, ela fala que ela consegue andar sozinha só para os alunos não ver ela daquele jeito. E o Prota fala para a garota que ela pode contar com ele, que eles são amigos, mas a garota não queria a ajuda do Prota. Depois o Prota foi pesquisar para saber mais daquela espada, e depois disso ele foi até a garota e fala para ela para eles conversarem a sós. Mas a Inerte achou que o Prota queria ameaçar ela para ficar no lugar dela de melhor aluno. E o Prota fala para a Inerte que ele conhece o segredo da espada dela. Depois disso, eles foram para o topo de um prédio. E lá o Prota pergunta para ela como ela possuiu aquela espada. E a Inerte fala que quando ela tinha 6 anos, ela acabou encostando naquela espada demoníaca, amaldiçoada. E a vontade daquela espada é tomar o corpo dela. E a Inerte fala que ela tem que fazer com que aquela espada demoníaca reconheça ela como sua dona. Mas se ela fracassar, vai nascer um demônio sedento por sangue. E o Prota fala para a garota tentar que vai dar tudo certo, e se o demônio nascer, ele vai cortar ele. Então a garota chama o demônio para fazer o contrato com ela. Então ela foi para um lugar e lá ela encontrou o demônio, e com a ajuda do Prota ela conseguiu derrotar aquele demônio. No campo de treinamento, o Prota estava em uma batalha simulada contra 2 garotos. Ao ver isso, a Inerte fala para o Prota sacar sua espada, e ela fala também para ele não ficar olhando para o lado durante a luta. E o Prota começa a olhar para a Inerte e fala que ela tá um pouco diferente. E o Prota fica pensando o que tinha mudado nela, e o garoto da lança tenta ajudar o Prota, mas o Prota fala que não sabe o que tinha mudado nela. E o garoto fica bravo com o Prota porque ele não descobriu que a garota tinha mudado o corte de cabelo. E a Inerte fala que já esperava que o Prota não ia perceber. Depois disso, a Inerte fala para o Prota se ele tem tempo de brincar com alguém como o Leonard, ele poderia olhar para Sophie. E a Inerte fala que a Sophie sempre ficou sozinha e se alguém dá uma ordem para ela, ela sempre obedece. E ela fala que nunca viu a Sophie tomar uma decisão por conta própria. Mas por causa que a Sophie chamou o Prota pelo nome, a Inerte fala que vai deixar ela com o Prota. Depois a Inerte fala para aquele garoto da lança que ele precisa de mais resistência. E a Inerte fala para ele correr 10 km todas as manhãs pelo resto da vida. E o Prota vai até a Sophie e fala para ela que a Inerte pediu para ele observar o treinamento dela. E a Sophie pergunta se é uma ordem, e o Prota fala que não, foi a Inerte que pediu ele para vir ali, mas ele também quer ajudar. E a Sophie olha para a mão dela e fala que aquilo é a única coisa que ela pode usar, porque foi aquilo que ensinaram para ela. Então o Prota fala para ela que vai ensinar ela outras formas de lutar. E a Sophie pergunta se é uma ordem, e o Prota fala que não, que vai ajudar ela porque eles são amigos. Mas quando o Prota ia ensinar a Sophie a usar a espada, o professor aparece dizendo que o treinamento prático acabou. No outro dia, o Prota estava ensinando a Sophie a usar a espada, mas ela não estava conseguindo cortar a armadura. E o Prota fala para ela concentrar o seu espírito de combate na espada, da mesma forma que ela faz com os punhos dela. E o Prota fala para ela pensar que a espada é como uma extensão do corpo dela. Depois disso, a Sophie consegue cortar a armadura, e o Prota fala para ela que ela aprende rápido. E a Sophie pergunta para o Prota se ela consegue vencer a Inerte. Mas o Prota fala que para chegar ao nível da Inerte não será fácil. Depois a Sophie entrega a espada para o Prota e fica em cima dele, e fala que assim ela é mais forte. E o Prota fala para ela que ele não consegue se mover. E ela fala que não seria uma boa posição se o adversário pudesse se mover à vontade. Depois disso ela sai dali e fala para o Prota ensinar ela outra coisa no outro dia. Depois o Prota vai até o rei, e o rei pergunta como está a vida do Prota na escola. E o Prota fala que fez alguns amigos, e o rei pergunta para o Prota quem é que ele chama de amigo, e o Prota fala que recentemente é a Sophie. E o rei fala que já imaginaria que o Prota ia interessar por ela, porque ela é bem forte, mas ela ainda é incompleta, porque o objetivo final dela é que a forma dela completa superasse o Prota. E o Prota pergunta para o rei do que ele está falando, e o rei fala que achou que o Prota fez amizade com ela porque ele sabia do projeto do herói artificial. E o rei fala se um herói como o Prota foi capaz de existir, então deveria ser possível criar outro ser como o Prota. E isso foi uma ideia proposta por um certo grupo, com um conhecimento proibido que foi perdido. E eles pegaram uma humana com uma certa compatibilidade e tentaram manifestar artificialmente os poderes do herói.
E eles duplicaram humanos originais para realizar diversos experimentos e ajustes. E o rei fala que o nome verdadeiro da Sophie é Sophitia Feltow. E Feltow significa 12, em outras palavras, ela é a 12ª interação da humana chamada Sophitia. E o Prota fica bravo com o rei, e o rei fala para o Prota não se preocupar, que ele acabou com essa organização. E o rei fala que quando ele encontrou a Sophie, ele falou para ela que ela estava livre. E ela perguntou para o rei se isso era uma ordem, e ela continuou do mesmo jeito até agora. Depois o Prota sai correndo dali, e fica triste porque a Sophie foi desprovida de uma vida normal porque queriam criar um grande herói. E por causa disso, o Prota acaba se culpando e fala que vai garantir que a Sophie recupere a sua vida normal, mas ele não sabe o que é normal. Então o Prota foi em busca de informações, e ele foi até a médica, e perguntou para ela que tipo de coisa as crianças da idade dele fazem. E ela fala para ele que é juventude. Depois o Prota vai até o Leonard, e pergunta para ele o que significa juventude. E ele fala que não sabe de onde o Prota tirou isso, mas para ele significa amor. Depois o Prota vai até Jeska e Claire e pergunta para elas o que significa amor. E a Claire fala que as pessoas fazem coisas como sair juntos. Depois o Prota vai até Inert e pergunta para ela o que é um encontro e o que se faz no encontro. E Inert fala que casais passam tempo juntos conversando, andando por aí e fazendo compras. E a Inert pensou que o Prota queria ter um encontro com ela, então ela falou que ainda é muito cedo para isso. E o Prota sai correndo, falando que vai ter um encontro ainda hoje. Quando a Inert percebe que não era com ela que o Prota ia sair, ela fica brava e ela fala que quer saber com quem o Prota vai sair. Depois disso, o Prota vai até o vestiário feminino para falar com a Sophie. Lá o Prota chama ela para sair e ela pergunta se há uma ordem, e o Prota fala que não, mas é muito importante. No momento do encontro, as 3 garotas estavam espionando o Prota. Depois a Claire fala que várias meninas reclamaram porque o Prota entrou no vestiário feminino. E a Inert fala que vai punir o Prota. E Jeska oferece um doce, e a Inert fala que aquilo tá muito gostoso. E a Inert fala para elas não chamarem ela de Imperatriz, porque agora elas são companheiras unidas por uma missão, que é observar o Prota para que ele não tente nenhuma gracinha. E a Inert fala que elas são praticamente amigas. Depois a Sophie aparece e fala para o Prota que ela não entende nada sobre encontros. E o Prota fala para ela deixar tudo com ele, porque ele tinha estudado para isso. Mas quando ele pegou seu caderno de anotação, ele não sabia o que fazer primeiro. Então a Sophie pega no braço do Prota e fala para ele que eles precisam começar a se mover. E a Inert fica com ciúmes porque os dois estavam andando de mãos dadas. E as 3 garotas continuaram perseguindo o Prota e a Sophie. Depois eles param em um local para brincar com a máquina de soco, mas eles acabam quebrando a máquina. Depois disso eles foram beber um drink, e o Prota acabou encostando em Sophie, e por causa disso ele deu um pulo. E a Sophie falou para o Prota que ela não consegue beber aquilo sozinha, então eles continuaram bebendo o drink. Depois disso, o Prota e a garota acabam despistando as garotas. Quando o Prota estava olhando qual era a próxima coisa que eles iriam fazer, e o Prota fica com medo de não dar tempo, e a Sophie fala para eles pegarem um atalho. E o Prota e a Sophie saíram correndo e pulando pela cidade, e depois eles foram para uma fonte. E a Sophie fala para o Prota que ela se divertiu. E a Sophie pergunta para o Prota por que ele está fazendo isso por ela, e o Prota fala que é porque os dois são amigos. E a Sophie fala para o Prota que uma vez disseram para ela que amigos não guardam segredos entre si. E a Sophie fala para o Prota que ela não é uma humana comum, é uma cobaia incompleta criada para ser um herói artificial. E deram o que era chamado de poderes artificiais do grande herói. E a Sophie mostra os poderes do grande herói que podem alterar as leis da física. Mas ela não consegue controlar esses poderes. E ela também mostra o poder de parar o tempo. E ela fala que ela só pode manifestar os poderes artificiais do grande herói por 10 segundos. E ela também fala que ela é o 10º clone de uma mulher chamada Sophitia. E ela é o último modelo do projeto de grande herói artificial. E era o único sucesso, com algumas ressalvas. E por causa disso, o Prota fala para a garota que ele é o grande herói, mas ele não pode usar mais esses poderes. Depois o Prota pede desculpa para Sophie e fala para ela que ela pode odiar ele à vontade, porque foi culpa dele ela ter nascido com esses poderes amaldiçoados. E o Prota fala que o grande herói não foi algo que ele pediu para ser, porque disseram que ele poderia salvar todo mundo. E o Prota não teve outra escolha com os seus poderes que se manifestaram aos 3 anos. E depois disso, o Prota só ficava lutando contra monstros. E por causa disso, o Prota ficava entre a vida e a morte várias vezes. E mesmo assim, nem todas as pessoas podem ser salvas. E muitas pessoas se irritavam com o Prota quando ele não conseguia salvar alguém. E o Prota fica triste, se perguntando o que significa ser o grande herói. E a Sophie abraça ele e fala para ele que mesmo que ele não tivesse escolhido, ele é o grande herói.
E a Sophie fala que depois que ela foi salva pelo rei, ela saiu em a jornada para descobrir quem era ela. E ela viu veracidades e pessoas que foram salvas pelo grande herói. E ela fala para o Prota que ele deveria se sentir orgulhoso. E ela fala se ele não conseguir tudo bem, mas ela tem orgulho de ter sido criada para ser um grande herói artificial. E ela fala que quer ser como ele. E o Prota se levanta e fala que não vai deixar o passado dele como grande herói incomodar ele. E os dois se dão as mãos e Sophie fala que a identidade do Prota como grande herói é um segredo que os dois compartilham. Quando o Prota estava com a Sophie e Leonard e a Inert, aparece Jessica e Claire e outros dois amigos do Prota, falando que agora eles estão na turma avançada. E eles falam que agora eles não precisam mais usar o uniforme, eles podem usar qualquer roupa. Inert pergunta para o Prota se ele ouviu a notícia que o rei ia trazer uma fera mágica para a escola. Mas por causa que o Prota derrotou várias criaturas no passado, ele nem se preocupou com isso. Depois o chão começa a tremer, porque tinha uma fera mágica no corredor. E a fera mágica era um dragão que estava lutando contra os soldados. E um deles fala para eles chamarem o rei, porque ele é o único que consegue lidar com aquela criatura. Depois o Prota vai até o dragão e dá um soco nele, e o dragão cai no chão. E aí Inert fica surpresa porque o Prota derrotou um dragão com suas próprias mãos. E o Prota fala que aquele dragão é um filhote, e ele deve ter ficado com medo por ter sido trazido até ali. E as pessoas que estavam ali falam que nunca ouviu falar de uma pessoa que derrotou um dragão com apenas um golpe. E o Prota fala que qualquer um poderia derrotar aquele dragão com um golpe. Depois o dragão se transforma em uma garota que pula em cima do Prota e chama ele de pai. E o Prota fala para ela que depois ele vai procurar os pais dela e pergunta onde foi parar o dragão. E a Inert fala para o Prota que aquele dragão se transformou naquela garota, só que o Prota não acreditou. E quando a Sophie fala para o Prota que a verdadeira forma daquela garota é um dragão, o Prota acredita. E a Inert fica brava porque o Prota não acreditou nela. E o Prota pergunta para ela por que ela está chamando ele de pai. E ela fala que é por causa daquele soco, porque só o pai dela que poderia dar um soco tão forte assim. Depois o Prota estava dando um banho na garota, e ele dá um nome para ela de Cutulai. E o Prota fala para ela que esse nome é de um cavaleiro muito forte que sempre cumpriu suas promessas. Depois a Inert bate na porta e vai entrando, e fica com vergonha quando vê que o Prota estava sem roupa. Depois disso, o Prota pergunta para ela se ela descobriu alguma coisa. E a Inert fala que as feras mágicas são criaturas que buscam força. E quando são derrotados, sua carne pode perecer, mas um fragmento da alma deles permanece como um aglomerador de conhecimento. Quando essa alma se reencarnar em outra entidade, ela imita a forma do ser mais forte que derrotou ela. E a Inert fala que talvez seja um instinto evolutivo para buscar mais força. E a Inert fala que aquilo é extremamente raro, que poucos humanos são capazes de derrotar uma fera de alto nível como um dragão. E por causa disso, o Prota fala para a Inert que acha que a Cutulai foi eliminada por um humano no passado. Quando a Inert percebe que a garota estava sem roupa, ela fica muito brava com o Prota e dá um chute na cara dele e chama ele de pervertido. No refeitório, o Prota estava dando comida na boca da Cutulai e ela fala que ela é perfeitamente capaz de se alimentar sozinha, mas ser alimentada pelos seus pais deixa ela feliz. E a Claire tenta dar comida para a Cutulai, só que ela fala que não vai ser amiga de humanos fracotes. E a Cutulai fala que o Prota agora é o pai dela e ele devia só se preocupar com ela. E a garota fala para o Prota mimar ela e fala também que o Prota só passa o tempo todo olhando para o corpo de mulheres adultas. E por causa disso, os amigos do Prota falam para ele que ele é culpado. No campo de treinamento, a Inert estava formando grupos para fazer algumas atividades, e ela estava com muita raiva do Prota, então ela deixou ele de castigo. Depois a Cutulai aparece e fala que ela não precisa treinar, mas ela queria mostrar o poder que ela tem. Depois os colegas do Prota vão até ele e perguntam para ele algumas dicas. Depois a Cutulai sai dali. Depois a Cutulai sai andando pela escola e vê vários alunos treinando. E quando eles percebem que a garota estava olhando para eles, eles perguntam para ela se ela queria participar. Só que a garota fala que eles não são páreo para ela. E a garota sai dali e ela encontra com o Prota. E o Prota pergunta para ela o que ela estava fazendo. E a garota fala para ele não se preocupar e fala que ela está com fome. À noite, quando o Prota estava olhando a Cutulai dormindo, a Inert aparece e chama o Prota. E o Prota vai até ela. Depois o Prota fala para a Inert que os dragões são abandonados pelos seus pais logo depois que eles nascem. E quando o filhote descobre que algo mais forte que ele existe, ele começa a tratá-lo como um pai. E a Inert fala para o Prota que ele não pode continuar fingindo ser o pai da garota para sempre.
E o Prota fala se ele não for o pai dela, ela realmente vai ficar sozinha. E a Inert fala que agora ela sabe que o Prota falou sério quando ele falou que ia cuidar da garota. E isso também tranquiliza a Sophie, que estava ali ouvindo a conversa deles. E a Inert fala para o Prota que ela tinha encontrado a Sophie no caminho do quarto, e ela também estava preocupada com o Prota. E o Prota fala para a Sophie não se preocupar que vai dar tudo certo. Depois disso, a Sophie sai dali e a Inert fala que também vai junto com ela para não espalharem rumores que ela está saindo à noite para encontrar com um garoto. Depois o Prota foi ver a Kutulay, mas ela não estava no quarto. Então o Prota foi procurar ela, e quando ele achou ela, ele perguntou o que ela estava fazendo ali. E ela fala para o Prota olhar para as duas luas, e fala para o Prota que a grande é o pai e a pequena é o filho. E por isso que elas estão sempre juntas. E a Kutulay fala que ela sempre olhava para elas quando ela estava sozinha. E o Prota pergunta para ela se ela quer fazer amigos, mas ela fala que não. E ela também fala que os dragões são muito mais resistentes do que os humanos, física e mentalmente. E que os dragões não formam nenhum bando, eles vivem sozinhos e morrem sozinhos. E ela fala que não precisa ter amigos. Depois disso, os dois se abraçam e o Prota fala que ela não tem jeito mesmo. No outro dia, o Prota deixou a Kutulay com o rei, só que ela não gostou muito disso e acabou fugindo. E o Prota foi procurar a garota e procurou por toda a academia, mas ele não encontrou ela. Depois ele foi até o quarto dele e encontrou a garota brincando lá. Mas quando o Prota percebe que a garota sabe o nome dos 108 alunos daquela academia, ele fica triste. E o Prota passa pela Inert de cabeça baixa e a Inert pergunta para ele se ele tinha encontrado a Kutulay, só que o Prota não fala nada. Depois, ali onde a Inert está, começa a tremer, e quando a Inert vai lá ver, era o Prota que estava batendo a cabeça na parede. E a Inert manda o Prota parar, e depois disso os dois foram conversar em outro lugar. Lá o Prota fala para a Inert que a garota precisa ter amigos, mas o Prota fala que não é possível por causa do instinto dela, e que os dragões não reconhecem ninguém mais fraco que eles como iguais. E o Prota fala que não há nada que ele possa fazer, e a Inert fala que é verdade, mas ele pode confiar em outra pessoa. E a Inert fala para ele que ele não pode consertar tudo sozinho. Depois o Prota e a Inert foram até os alunos para pedir para eles lutarem contra a Kutulay para se tornarem amigos dela. Depois os alunos da turma avançada aparecem, e os alunos falam que vão fazer o que eles quiserem. Depois a Kutulay aparece em sua forma de dragão. Depois vemos o rei, que fala que aquele é o treinamento prático que ele queria ver. E a mulher que estava junto com o rei pergunta para ele se um dragão vai reconhecer a derrota de um grupo tão grande. E o rei fala que claro que vai, porque nos olhos do dragão, os humanos são seres vivos que trabalham de forma coletiva. E o rei fala que é uma pena porque ele não vai ver o Prota lutar. Depois o Prota fala para Kutulay que ele sabe que quando os humanos capturaram ela, eles usaram uma armadilha para ela não usar sua força. Mas dessa vez vai ser uma luta justa, e o Prota fala para ela ir em frente, para ela ver como os humanos são fortes. Então a garota dragão joga sua cauda nos alunos, e a Inert fala para eles lembrar do treinamento. Quando a Inert fala isso, os alunos vão para cima do dragão. Depois os outros alunos lançam várias flechas no dragão. Mas ataques comuns não vão causar nenhum dano em um dragão protegido por escamas. Depois disso, vemos a Claire que estava ali curando os alunos feridos. Depois disso, a Sophie dá um soco no dragão, e a Inert invoca sua espada. Depois o rei vai até o Prota e fala para ele que eles causaram pouco dano no dragão, e ele acha que o plano do Prota falhou. Mas o Prota fala que aquilo já é suficiente. Depois disso, o dragão cai em uma armadilha. E o rei fala que achou que o Prota estava lutando de forma justa. E o Prota fala que seria uma armadilha injusta se tivesse sido preparada antes. Mas o Leonard fez aquela armadilha depois que a batalha já tinha começado. Depois a Inert invoca sua espada e lança sua magia de fogo no dragão. E o Leonard tenta acertar o dragão com sua lança, mas é jogado para longe. Depois o dragão estava levantando suas asas para voar. E a Inert acerta o dragão. E a Sophie dá um soco no dragão, derrubando ele no chão. Depois a Inert usa seus poderes de novo, e o rei fala que nunca imaginou que ia ter uma aluna tão boa naquela escola. E o Prota fala que não é só a Inert, os outros alunos também. Depois disso a Inert lança uma bola de fogo no dragão, e eles conseguem derrotar a Kutulay, e ela volta para sua forma humana. Depois disso a Kutulay fica triste, falando que o Prota vai abandonar ela porque ela é fraca. E o Prota fala para ela que não vai abandonar ela, e que também ela não é fraca, são os humanos que são fortes.
Depois disso, a garota pede para os alunos serem amigos dela, e eles falam que sim. No refeitório, a Claire tenta dar comida na boca da Cutulai, só que ela fala que ela consegue comer sozinha. Mas por causa que a garota insiste, a Cutulai aceita, e fala que é só dessa vez, e a garota fica muito feliz. Depois disso, o prota olha para a Inerte, e fala que tem algo diferente nela. E os alunos que estavam ali na mesa falam para o prota ficar quieto, e não falar nada. E as garotas falam para ela que ela não mudou nada. Mas o prota fala para ela que ela mudou completamente. E o Leonard elogia o corpo da garota, falando que ela está maravilhosa. Então o prota percebe que a garota tinha ganhado peso, e por causa disso a garota sai correndo dali. Depois disso o prota foi até a Inerte, só que ela não queria falar com ele. E com medo de perder a amizade dela, o prota tenta arranjar uma maneira de falar com ela. Mas por causa que o prota não sabia o que ele fez, a Jeska e a Claire e a Sophie falam que vão entrar junto com o prota para ele não falar nada sem pensar. Então eles abrem a porta do quarto e encontram a Inerte em um canto, comendo doce. E a Cutulai pula em cima dela, porque ela também queria doce. E a Inerte fala que depois da luta contra a Cutulai, ela sentiu fome o tempo todo. Preocupado, o prota pergunta para a Inerte se eles ainda são amigos, e ela fala que sim. Ela só não queria ver ele para ele não ver ela daquele jeito. Ao saber disso, o prota já ia saindo do quarto, mas as garotas puxam ele, falando para ele falar algo gentil com a Inerte. Então o prota pergunta para a Inerte se os doces estão gostosos, e as garotas falam que não é aquilo que ele devia falar. E elas pedem para o Leonard mostrar como se faz, mas não deu muito certo. E o prota vai até a Inerte e fala para ela que isso não é algo que ela pode fazer sozinha, ela pode confiar neles, porque eles são amigos. E a Inerte fala que vai tentar. Então o prota começou o treinamento para a garota perder peso. No almoço eles prepararam um prato especial para a Inerte, porque ela precisava comer menos calorias também. Na sauna as garotas queriam ver se a Inerte tinha perdido peso, só que ela não tinha perdido peso nenhum. Depois o prota foi ver como estava indo o treinamento, só que a Inerte joga uma tigela na cabeça do prota. No outro dia a Inerte fala para o prota para eles tentar algo mais drástico. E eles foram para um local de testes de nível 2, protegido por uma barreira muito poderosa, para garantir que nenhum mal aconteça com ninguém caso isso dê errado. E a Inerte pede para o prota elogiar ela se ela conseguir emagrecer. E a Inerte invoca sua espada e ela pede para o demônio queimar sua gordura corporal. Depois disso a garota cai no chão e fala que tá com fome. E a Inerte vai para cima da Claire, falando que ela tá deliciosa, mas o prota usa a habilidade da sua terceira espada, o banimento do dragão, e a Inerte volta ao normal. E o prota fala para ela que ela se saiu muito bem. No outro dia eles foram até o quarto da Inerte, e ela estava comendo doces de novo. E ela fala que agora tá tudo bem, é só ela virar o demônio das chamas que ela vai emagrecer. Quando o prota estava com a médica, ela fala para ele que ele recuperou 30% do seu poder. E o prota pergunta para ela se ele pode usar os seus poderes de novo. Mas a médica fala para ele se ele usar 30% do seu poder de novo, ele pode perder a vida. Quando o prota estava andando pelo corredor, a Claire chama ele e apresenta para ele a sua amiga Maria. Então o prota lembra da garota, que na luta contra a Cutulai ela estava tropeçando várias vezes. E durante a luta, a garota jogou uma bola de fogo na direção errada. E o prota fala para a garota que ela é um pouco destrambelhada. Depois disso, a Claire fala para o prota que a Maria tinha algo para perguntar para ele. E a Maria pede para o prota eliminar ela. No refeitório todos estavam reunidos, e a Maria fala que ela quer que o prota elimine ela quando ela perder o controle. E ela fala que não é humana, e o prota fala que ela é um demônio da noite. E ela fala que dentro dela existe outro ser, uma fera mágica com poderes assustadores. Quando a garota estava contando sobre seu passado, ela acaba quebrando uma xícara de chá, e ela fala que é isso que acontece quando ela não consegue controlar o seu poder. E ela fala que ela conseguia controlar esses poderes, mas desde a batalha contra a Cutulai, ela não consegue controlar completamente. E o prota fala que os circuitos mágicos dela foi ativado quando ela encostou em outra fera mágica. E a Maria fala se ela sair da academia ela não tem para onde ir, porque seu pai e sua mãe se foram. E a garota fala que por isso que ela tem que achar alguma solução para esses poderes, e todos que estavam ali se levantam e falam que vão ajudar a garota. E eles foram para o campo de treinamento, e lá o prota pede para Jeska e Claire ajustarem a barreira mágica no máximo. E o prota fala para Maria liberar o seu poder, só que a garota fala que ela não pode fazer isso. E a Inerte fala para Maria fazer o que o prota falou, porque uma vez mesmo com o método idiota, o prota salvou ela. Depois a Inerte e o prota começaram a discutir. E a Maria fala que vai confiar no prota.
Depois a Maria começa a remover os limitadores dos seus poderes e fala que cada um deles limita o seu poder pela metade. Quando a garota tira aquele limitador que estava no amuleto, ela se transforma em um demônio. E a Sophie pergunta para o Prota se aquela garota é o Rei Demônio, e o Prota fala que não, mas ele percebe que o brasão dela é parecido com o do Rei Demônio. E a Inert vai para cima da Garota Demônio, mas a Garota Demônio é muito mais forte e joga a Inert para longe. Depois a Sophie pula nas costas da Garota Demônio e usa o poder do grande herói artificial, a Gravidade Suprema. E a Garota Demônio não consegue se mover, então a Cutulai lança um rugido de fogo nela. Mas a Garota Demônio segura aquele poder e joga na Cutulai. E o Prota pega sua espada e tenta atacar a Garota Demônio. Quando a Garota Demônio percebe que o Prota estava querendo capturar ela, ela fica com muita raiva e fala se o Prota não acabar com ela, ela vai matar ele. E o Prota de novo vai para cima da garota, só que a garota consegue evitar aqueles golpes dele. E a Garota Demônio lança um ataque no Prota, mas ele consegue se defender com sua espada. E a Garota Demônio fica surpresa quando ela vê que o Prota está vivo. Depois a Inert vai até o Prota e pede para ele usar a espada dela. E o Asmodeus fala que aquilo vai contra a vontade dele, mas já que é um desejo da mestra dele, ele vai considerar aquilo um contrato limitado. E a Garota Demônio fala que aquela espada é uma boa arma e que agora a batalha vai ficar divertida. Mas o Prota fala para a garota que vai derrotar ela só com um golpe. Então o Prota lança um ataque poderoso na garota e consegue derrotar ela, só que depois o Prota acaba caindo no chão. Depois o Prota acorda na enfermaria e a médica dele abraça ele e fala para ele se ela não tivesse chegado a tempo seria tarde demais. E a médica fala para o Prota que ele tinha falado que não ia fazer ela chorar de novo e chama ele de mentiroso. E o Prota fala para ela que isso não vai se repetir. No corredor o Prota encontra a Garota Demônio e ela estava diferente. E ela chama o Prota de grande herói. Então o Prota tampa a boca dela. Então a Garota Demônio fala que agora descobriu a fraqueza do Prota. Quando o Prota chama ela de Maria, ela fala que ela não é a Maria. A Maria é uma personalidade diferente que está dentro dela. E ela fala que não tem nome, e sai dali. E no corredor, os alunos da academia chamam ela de Mao. Depois o Prota e seus amigos foram até a sala do diretor, e ele fala que ele já sabia a identidade da Maria. E lá o rei fala que a mãe da Maria era uma humana, mas infelizmente ela faleceu. E o pai dela, ele não sabe o que aconteceu com ele, mas ele sabe que ele é o Rei Demônio. Depois os amigos do Prota perguntam se eles podem deixar a garota andar livremente assim pela academia. Mas a Inert fala que foi o rei que decidiu deixar a garota andar livremente pela academia, então eles não precisam se preocupar. Depois a Mao percebe que eles estavam falando dela, então ela fala que os poderes dela foram suprimidos, e ela agora é uma garota comum. Depois o Prota pergunta por que todos estão chamando ela de Mao, e a Inert fala que foi um nome que todos deram para ela. E a garota fala que vai permitir que eles chamem ela de Mao, porque ela é poderosa e generosa. E a Cutulai fala que os mais fortes são os dragões, e a garota pergunta se ela quer ir uma revanche, e a Cutulai fica com medo e se esconde atrás do Prota. Depois, quando o sinal toca para todos irem para a sala, a Mao fala para o Prota que ela quer lutar contra ele de novo, e ela sai dali. Depois a Clé pergunta por que a Maria não apareceu depois daquilo, já que a Mao é outra personalidade dela. E a garota fica com medo de não encontrar a sua amiga novamente. À noite, a Mao vai até o quarto do Prota e ela convida ele para um encontro. E os dois se sentam no telhado da academia e começam a conversar. E a Mao fala que tomou consciência da sua existência aos 5 anos. E ela fala que depois que ela conseguiu o corpo da Maria, ela podia fugir, só que ela não foi por causa do Prota. E ela fala que as feras mágicas como ela sempre buscam força. E ela fala que ela está ligada ao Prota por algum motivo que ela não entende, mesmo que o Prota tenha ficado mais fraco. E o Prota fala para ela que ele só pode usar 15% do seu poder, e mesmo se ele usar isso, ele pode até perder a vida. Então a garota fala que só vai deixar a academia depois que ela derrotar o Prota. E a garota fala que ela não entende seus próprios sentimentos, mas ela tem uma hipótese. Então ela chama o Prota para ser o seu par. Mas o Prota não sabia o que era isso. Então ele chamou a garota para ir para a sala de treinamento, para eles lutarem até que eles estejam satisfeitos. Só que a garota fala que ela não tem condição, por causa que os poderes dela estão suprimidos. E a Mao fala se ela tentar tirar aquele artefato que está suprimindo os poderes dela sozinha, a consciência da Maria que está dentro dela pode resistir. E o Prota pergunta sobre a Maria, e a Mao fala que ela está escondida no fundo do coração dela. Pois apesar de não aparecer, existem sombras negras no coração da Maria, porque ela era desprezada e temida pelos humanos, e ela foi obrigada a viver escondida com sua mãe.
e sua mãe sempre acreditou em seu pai. E quando a mãe da Maria se foi, o coração dela encheu de dúvidas sobre o amor de seu pai e por que ele abandonou o mundo humano. E a Maô fala que ela nasceu para ajudar a Maria a fugir dessa dor insuportável do coração dela. E por causa disso que a Maria não vai voltar mais. E a Maô fala que ela falou isso para o Prota por causa que ele é mais próximo deles do que os humanos. Alguns dias depois aparece uma jovem cientista que se chama Elisa. E a Elisa fala que, de acordo com as pesquisas dela, aquele objeto que está no pescoço da Maô não foi feito para selar os poderes dela. Mas a Maô fala que certamente aquele objeto está restringindo os seus poderes. E a Elisa acredita que aquele objeto é um gravador que tem uma mensagem que pode trazer a Maria de volta. E a Maô fala que, com base às memórias da Maria, parece ser uma lembrança da mãe dela. Mesmo sabendo que pode deixar de existir, Maô concorda que eles reproduzam a mensagem que está no colar. Depois a Clé fala para a Maô que talvez eles pudessem ser amigos dela se ela não trocasse de lugar com a Maria. E a Maô fala para ela ficar tranquila, porque uma delas é destinada a desaparecer, e quem ficar será amiga de todos. Depois a Maô abre o pingente, e aparece o Rei Demônio, falando para a mãe da Maô e da Maria para perdoar ele, porque ele deixou ela para trás. Porque tinha um inimigo muito forte e ele precisava enfrentar ele. E ele não quer que ela siga um caminho sangrento. E ele fala que dentro dela está crescendo uma nova vida. E se for um menino, seu nome será Hortus. Se for uma menina, será Maria. E ele fala para ela contar para a criança quando ela tiver idade para entender que seu pai faleceu. E o Rei Demônio fala que mesmo que seu corpo pereça, ele vai amar sua família para sempre. Depois a Maô fala que ela está prestes a ser destruída pela Maria, e ela pede para eles falarem o nome dela, e a Maria aparece. Algum tempo depois, todos estavam reunidos para ver o duelo simulado entre o Prota e a Maria. Mas quando a garota tira os óculos, aparece a Maô. Quando a Elisa vê isso, ela fala que a Maria desejou coexistir com a Maô, e esse foi o futuro que ela desejou.